A primeira vez que chamaram o nome de Lyra Anveli no terreiro de pedras do engenho de fazenda Rutilha, ninguém imaginou que estavam gritando por uma princesa. A jovem, de cabeça baixa, pés ainda pouco acostumados às sandálias ásperas, sentiu o som duro do sobrenome inventado bater contra o peito, como se fosse um veredito. As correntes de ferro que prendiam os outros não a tocavam, mas o cordão de couro em torno dos pulsos lhe parecia pesado o bastante para lembrar o que tinha escolhido ser: invisível. O sol das planícies de Orvana, no reino de Calastéria, caía oblíquo sobre o pátio, dourando a poeira e o suor dos corpos. Lyra apertou mais o lenço marrom que lhe cobria o cabelo cortado rente, gesto que jamais seria permitido dentro dos salões de mármore de Varélia, a capital, onde ela nascera como princesa Elira de Calastéria. Ali, porém, naquele curral humano, a realeza que fora um dia não passava de um segredo escondido entre costuras internas de um vestido de linho grosseiro. Quando o feitor gritou de novo, "Lyra!", ela ergueu o rosto por um instante. Viu o chicote enrolado no braço do homem, o olhar frio, a pressa em transformar cada pessoa em força de trabalho, em número, em perda de nome. Ao lado dela, uma mulher magra, de olhos fundos, que ela aprenderia mais tarde se chamar Amíris, murmurou: "Não olha nos olhos dele. É pior." Ela baixou o olhar, e naquele gesto, um cheiro de cera, flor de inverno e pedra fria atravessou sua memória como um relâmpago silencioso. O salão do trono em Varélia. O pai, rei Avelmar III, com a coroa pesada, o manto escuro caindo em linhas perfeitas e o pergaminho aberto sobre a mesa. Naquela manhã, semanas antes, ela ainda era chamada de Vossa Alteza. Os conselheiros circulavam em torno dela como abutres educados. O casamento com o príncipe Hadron Velk, herdeiro do reino vizinho de Norvéria, era apresentado como necessidade histórica, paz duradoura, destino de Calastéria. Nas entrelinhas, Elira escutava outra coisa: seu corpo como moeda, sua vida como documento selado. "Este tratado põe fim às rebeliões nas províncias do sul", dissera o chanceler Brenoclar, os anéis de ouro brilhando nos dedos gordos, "e garante o fornecimento de braços para as fazendas dos dois reinos sem mais perturbações." A palavra braços a feria sempre. Ela sabia de onde vinham: das aldeias empobrecidas, das famílias endividadas, dos condenados políticos, dos camponeses que ousavam reclamar. Escravidão em Calastéria nunca era nomeada como tal nos decretos. Chamavam de servidão compulsória, reparação de dívida. Mas a verdade circulava pelas cozinhas, pelos estábulos, pelos olhos de quem servia. Naquela noite, sozinha no quarto alto da ala leste, Elira abriu a janela para as luzes distantes da cidade. Via telhados apinhados, chaminés, sombras em movimento. Deu-se conta de que nada sabia, na prática, sobre a vida dos que garantiam o luxo do palácio. E ainda assim, a usavam como selo para legitimar mais trabalho forçado, mais captura, mais silêncio. Foi Mirandalvo, o antigo preceptor de história, quem plantou a pergunta incômoda: "Alteza, o que a realeza vale, se nunca soube o peso das correntes que assina?" Era uma provocação sussurrada num corredor vazio, poucos dias depois do anúncio do casamento. Miran já sabia que seria afastado do cargo por críticas às políticas do reino. Tinha olhos cansados e um sorriso triste quando lhe entregou um pequeno rolo de papel. Dentro, o mapa das rotas de transporte de servos para as fazendas das planícies de Orvana. "Se quiser entender o tratado que leva seu nome, precisa ver onde ele termina", disse. "Mas não como princesa, como alguém que pode ser descartado." A ideia foi absurda e vertiginosa. Por 2 noites, Elira não dormiu. Entre as tapeçarias e a cama macia, sentia a presença de um futuro enjaulado: o casamento, as aparições públicas, os filhos esperados, os decretos assinados sem escolha. Do lado de fora, outro tipo de prisão se estendia na forma de campos e engenhos, e ela seria o elo entre as duas correntes. A decisão nasceu num impulso calmo, quase frio. Se seu nome estava sendo usado para prender mais gente, ela queria saber, na pele, o que isso significava. Se quisesse mudar alguma coisa, e nem sabia ainda se era possível, teria de atravessar o limite que a separava de quem era punido,
vendido, marcado. Na noite anterior à partida da próxima caravana para Orvana, Elira trocou de roupa com uma criada recém-chegada, Rena Ulis, que mal a conhecia. Pagou o silêncio da moça com todas as joias pequenas que possuía e uma promessa de proteção eterna se algum dia voltasse ao palácio. Escondeu o cabelo, cortando-o com as próprias mãos diante do espelho. O reflexo que sobrou parecia um estrangeiro, rosto mais duro, olhos mais expostos, sem as camadas de seda e adereços. O guarda do portão sul nem a olhou direito quando ela se misturou aos sofredores na escuridão pré-amanhecer. Carros de madeira, correntes, gemidos. O cheiro de medo era espesso como fumaça. Nome? Perguntou o escriba da caravana sem erguer os olhos da lista. Ela engoliu em seco. Lira Anveli, respondeu costurando ali em 2 sílabas o corte definitivo com o passado. Quando as rodas do carro começaram a ranger na estradinha de terra, Varélia foi ficando para trás. As torres do palácio se diminuíram no horizonte azul até virarem apenas uma lembrança distante. Ninguém ali sabia que a filha do rei deixava o reino travestida de serva. Ninguém, exceto Miran, que assistiu de uma colina discreta, a capa simples batendo ao vento, o rosto dividido entre orgulho e medo. Dias depois, quando a caravana finalmente chegou à fazenda Rutilha e o feitor chamou Lira diante do terreiro, a princesa percebia que não havia volta fácil. O chamado do seu novo nome era também a condenação à vida que escolhera. Mas no fundo daquele gesto de submissão, uma outra chama silenciosa começava a se acender, a recusa em ser só uma testemunha. Na primeira noite na senzala de madeira baixa e abafada, Lira descobriu que o silêncio também podia gritar. Corpos cansados se acomodavam em esteiras gastas, alguns ainda com marcas frescas de viagem. Um menino tossia num canto, uma senhora murmurava uma canção antiga quase sem voz. A escuridão tinha cheiro de palha úmida, de feridas e de comida rala. Ela se sentou perto da parede, tentando imitar a forma como os outros recolhiam o corpo, as mãos, o olhar. Os dedos, antes habituados à pena e ao bordado, tremiam discretamente. Foi então que uma voz baixa se aproximou, trazendo um pedaço de pão mais firme que o mingau distribuído. Come. Se não comer hoje, não aguenta o campo amanhã. Era Amíris, a mulher magra de olhos fundos, mesma que lhe havia sussurrado no terreiro. De perto, Lira via cicatrizes finas nos pulsos dela, marcas de cordas antigas. Obrigada, respondeu com cuidado para não pronunciar o R, como nas aulas de dicção da corte. Precisava esquecer até o modo de falar. Nos dias seguintes, Amíris se tornou a primeira linha de proteção de Lira naquele mundo estranho. Mostrou as regras não escritas, por qual lado do campo era menos perigoso passar quando os feitores estavam irritados. Como enfaixar silenciosamente pequenos cortes para não virar desculpa para a punição. Com quem era melhor não cruzar o olhar. Foi numa dessas instruções que apareceu Jeren Valk, o cocheiro encarregado de levar pequenos grupos da fazenda Rutilha até outros engenhos da região. Ele tinha mãos curtidas pelo couro das rédeas e olhos atentos demais para um simples condutor. Quando Amíris pediu que Lira ajudasse a carregar sacos de mantimentos até a carroça, Jeren notou num relance a forma como ela erguia o tecido, como tentava esconder a surpresa diante do peso. Você não é daqui, Anveli. A frase foi dita num tom neutro, mas os olhos dele a mediam com curiosidade. Os calos ainda não aprenderam seu rosto. Lira travou por um instante, assustada com a possibilidade de ser descoberta. Devo trabalhar menos, então? Retrucou com acidez que soou mais nobre do que pretendia. Jeren arqueou uma sobrancelha, um quase sorriso nos lábios. Não. Só aprende mais rápido se quiser continuar inteira. Naquela tarde, a carroça partiu levando sacos de farinha e 3 servos, entre eles Lira. Era a primeira vez que saía da fazenda desde a chegada, e o caminho pelas planícies se abriu como um livro realista demais. Viu outras propriedades ao longe, pequenos agrupamentos de barracos, fileiras de pessoas dobradas sobre a terra. O vento trazia gritos ocasionais que se misturavam ao rangido das rodas. A certa altura da estrada, um grupo de homens armados parou a carroça, conferindo os documentos de Jeren. Um deles trazia o brasão de Norvéria no casaco, o mesmo símbolo que decorava o pergaminho de casamento no palácio.
O coração de Lyra disparou. Manteve a cabeça baixa, mas cada palavra a atingia como se fosse uma flecha. O tratado está funcionando, comentou um dos soldados sem qualquer pudor. O fluxo de braços nunca foi tão constante. Desde que eles continuem sendo só braços, está tudo em paz, respondeu o outro rindo. A frase ficou ecoando na mente de Lyra até bem depois da partida. Jeren, percebendo a rigidez do corpo dela, murmurou discretamente: alguns de nós ainda temos rosto. O problema é lembrar disso. Na volta, já sob um pôr do sol cor de cobre, a carroça parou perto de um pequeno córrego para que todos bebessem água. Amyris se aproximou de Lyra, lavando as mãos, com um jeito quase cerimonioso. Já vi esse símbolo antes, murmurou, olhando discretamente para o casaco de um soldado que passara horas antes, no peito de um homem que levou minha irmã, anos atrás. Disseram que era recrutamento para serviço no norte. Nunca mais voltou. Lyra respirou fundo. O casamento que seu pai celebrava significava para aquela mulher uma irmã desaparecida em algum engenho distante. Entendeu com mais clareza o abismo entre os discursos do palácio e o chão da estrada. Numa noite de chuva fina, semanas depois, os três, Lyra, Amyris e Jeren, se encontraram ao acaso sob o mesmo abrigo improvisado de madeira, enquanto esperavam a tempestade acalmar para seguir com uma entrega tardia. O barulho da água no telhado de zinco criou um casulo improvável de intimidade. Um dia isso muda? Amyris perguntou, encarando a lama que escorria lá fora. Ou nossos filhos vão nascer com corda pronta para o pescoço? Lyra hesitou. Em outros tempos, teria respondido com frases bonitas, aprendidas nos discursos do pai sobre reformas graduais e melhorias nas condições de trabalho. Ali, porém, essas palavras soavam ofensivas. Eu não sei, admitiu, mas sei que se ninguém enxergar o que acontece aqui, nada muda. Jeren a observava encostado num pilar, braços cruzados. E quem é que vai enxergar? Os que assinam os papéis. O tom dele tinha ironia, mas também uma curiosidade aguda. Ela se permitiu encarar os dois pela primeira vez com algo além de cautela. Talvez alguém que conseguiu atravessar de um lado para o outro. As palavras escaparam perigosamente próximas da verdade. Jeren estreitou os olhos, como se tivesse captado algo naquele enigma, mas não insistiu. Apenas tirou do bolso uma pequena faca de cabo simples e começou a aparar uma lasca de madeira, como se esculpisse lentamente um pensamento. Daquele dia em diante, passou a tratá-la de modo diferente. Mostrou trilhas paralelas à estrada principal, caminhos que os feitores evitavam, atalhos usados por gente que precisava desaparecer por algumas horas. Aos poucos, Amyris e ele se tornaram mais do que companheiros de labuta. Viraram uma espécie de aliança silenciosa, construída na troca de olhar e em frases quebradas. Era uma aliança proibida em muitos níveis. Amyris, marcada pelo sistema, aprendera que confiar em gente de fora sempre trazia risco. Jeren, embora livre, vivia na tênue linha entre servir aos donos de terra e não se tornar um deles. E Lyra, no centro desse triângulo, sabia que cada segredo compartilhado os colocava mais perto do abismo. Quando a notícia correu entre os servos de que um grande engenho costeiro, o Solar de Vaurim, estava precisando de mão de obra extra, o medo se espalhou como vento em capim seco. Diziam que era lá que chegavam as caravanas vindas direto de Norvéria, misturando servos calasterianos e estrangeiros. E foi justamente para lá que Lyra, Amyris e outros foram encaminhados, sob a direção de Jeren. Na madrugada da partida, Amyris segurou o pulso de Lyra com força. Não confia nos donos, não confia nos feitores, não confia nos soldados. Se um dia for confiar em alguém aqui... Hesitou, olhando de relance para Jeren, que ajeitava os arreios da carroça. Escolha direito. A carroça partiu rumo ao litoral, levando naquele balanço de rodas não apenas sacos de grãos e corpos exaustos, mas uma semente de rebeldia que nenhum dos três sabia ainda nomear. A aliança entre eles não tinha juramento, nem bandeira, nem hino. Tinha apenas a sensação crescente de que juntos estavam enxergando mais do que deveriam. O Solar de Vaurim surgia sobre a falésia como uma ferida branca aberta sobre o mar cinzento. O casarão de pedra clara e janelas altas contrastava com os barracões escuros alinhados à sua sombra. Do pátio interno era possível ouvir, ao mesmo tempo,
o bater das ondas e o estalar de chicotes. Lyra sentiu um arrepio percorrer a espinha quando desceu da carroça. O cheiro de sal não conseguia suavizar o odor de suor acumulado e de fumaça de fornalhas. Ali tudo parecia organizado para extrair o máximo de trabalho e o mínimo de humanidade. Havia filas até para beber água. Cada novo servo era registrado por Saivan Hull, o escrivão do engenho, um homem magro de óculos apertados no nariz, cuja caneta corria pela página com velocidade desconcertante. Ele chamava nomes, anotava idades aproximadas, marcava com símbolos a origem e o motivo da servidão. Quando chegou a vez de Lyra, sentiu novamente aquele frio conhecido. Nome? Perguntou Saevan, sem erguer os olhos. Lyra Anvelé, respondeu, cuidando da voz. Idade? 21. Origem? Ela hesitou por um segundo. Norte de Calastéria, vila de... Fallen. A caneta parou por um instante. Saevan a olhou por sobre as lentes. Fallen foi destruída há 3 anos por inundações. Não há mais registros regulares de lá. O tom não era acusatório, apenas constatador. Foi por isso mesmo que vim parar aqui. Devolveu, tentando sustentar o olhar. Saevan deixou escapar um quase sorriso. Todos temos nossas enchentes particulares, Anvele. Próximo. Ela saiu da fila com o coração acelerado. Teria sido apenas coincidência o escrivão conhecer detalhes de vilas longínquas? Ou ele suspeitava de algo? A inquietação aumentou nas semanas seguintes, quando percebeu que Saevan circulava não apenas entre papéis, mas também entre conversas de cozinha, frestas de portas, sussurros de corredores. Ele parecia ouvir mais do que deixava transparecer. Numa tarde chuvosa, Lyra foi chamada para ajudar na copa da Casa Grande. Ficava sempre nervosa ao entrar em ambientes que lembravam, mesmo de longe, o luxo do palácio. Tapetes, pintura nas paredes, louças finas, cada detalhe era um golpe de memória. A dona do engenho, senhora Valene Volran, recebia visitantes de Norvéria, homens de casaca escura e sorriso fácil demais. Ela se colocou num canto, servindo vinho e pão sem cruzar olhares, até que ouviu um fragmento de conversa que gelou o ar ao redor. O casamento real consolidará nossa parceria, dizia um norvério, girando o cálice entre os dedos. Com a princesa entregando seu nome, entregará também as províncias do sul e o acesso livre às rotas costeiras, que aos corpos que as alimentam, completou Valene sem qualquer pudor. O rei de Calastéria pode fingir que não sabe onde terminam seus decretos. Nós não. As risadas que se seguiram caíram sobre Lyra como pedras. Ela apertou a bandeja até os dedos ficarem brancos. O casamento, além de tudo, era o laço definitivo entre o palácio e aquele solar à beira-mar, entre a coroa e o chicote. No corredor, enquanto respirava fundo para não desmoronar, Lyra deu de cara com Saevan. Ele carregava um maço de papéis que apertou contra o peito ao percebê-la tão pálida. Se desmaiar agora, vão dizer que é fraqueza e tirar da copa. O tom dele era seco, mas os olhos pareciam sinceramente preocupados, e a senhora Valran não gosta de gente que desmaia perto dos convidados. Ela tentou sorrir sem sucesso. Só preciso de ar. Saevan a guiou até uma pequena varanda lateral, onde o vento do mar batia mais forte. Ficaram ali alguns segundos em silêncio, até que ele tirou do bolso um objeto pequeno, embrulhado em pano. Encontrei isso entre as roupas novas que mandaram para uma tal de Lyra Anvelé, recém-chegada de Orvana, disse, desenrolando o tecido. No centro da palma dele, brilhava discretamente um anel de ouro fino, com o brasão de Calastéria gravado em miniatura. O mundo pareceu parar. Lyra levou instintivamente a mão ao dedo nu. Tinha se esquecido de que, na troca de roupas com Rena, o anel havia ficado cosido à bainha do vestido como última âncora com o passado. Reconhece? Perguntou Saevan sem ironia. Ela engoliu em seco. Já não havia espaço para mentiras simples. Se eu disser que não, o que faz? Ele a observou longamente, o vento bagunçando os fios de cabelo que escapavam do lenço dela. Eu aprendi a sobreviver aqui, não fazendo perguntas que valem minha vida, respondeu enfim. Mas sou escrivão, reconheço brasões, e sei ler jornais atrasados quando chegam embrulhando coisas. A princesa Elira de Calastéria desapareceu
pouco antes de anunciarem o casamento, não foi? O nome verdadeiro ecoou pela varanda como um segredo proibido. Lyra fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da revelação se aproximar. Por que me diria isso? Murmurou. Porque talvez este anel represente não só perigo, mas também uma oportunidade. E porque estou farto de registrar números de corpos sem saber se algum vai um dia poder reescrever os números, disse Saivan, com um cansaço feroz na voz. Se é mesmo quem eu penso, não pertence à senzala, mas escolheu vir. Isso faz de você algo que não sei nomear. Ela respirou fundo, o sal do mar queimando a garganta. Eu sou alguém que descobriu tarde demais o preço das assinaturas que seu pai põe nos decretos, respondeu enfim, e que não quer ser só um rosto nas moedas enquanto tanta gente vira apenas um traço nas suas listas. Saivan assentiu lentamente. Os norvérios não vêm aqui só pelo vento e pelo vinho. Eles trazem documentos que ligam o solar de Vaurim diretamente ao Tratado Real, listas de remessa de servos, autorizações de transferência de mão de obra. Se essas listas fossem parar nas mãos certas, em Varélia, poderia haver escândalo, talvez até mudança. E você tem acesso a isso? Lyra deu um passo à frente, a chama da indignação agora misturada com algo parecido com esperança. Tenho mais do que acesso. Eu as escrevo, disse ele com amargura, e posso alterar rotas, nomes, destinos. Assim nascia, naquele fragmento de varanda, uma segunda camada de aliança proibida. Agora não era apenas a solidariedade entre servos e um cocheiro inquieto. Era a conexão entre uma princesa disfarçada e um escrivão que dominava o mapa burocrático da opressão. Lyra contou em linhas gerais sua fuga. Não entrou em detalhes de palácio, mas Saivan entendeu o suficiente para ver ali uma loucura corajosa. Miran, o preceptor, os mapas, o casamento forçado. Em troca, ele descreveu a teia de interesses entre Calastéria e Norvéria, as famílias de donos de engenho que financiavam campanhas políticas. Os juízes que fechavam os olhos, as reações sufocadas de pequenos levantes no interior. Se eu conseguir sair daqui com alguns desses documentos, se eu chegar a Varélia e encarar meu pai diante do conselho, talvez... Lyra começou. Talvez eles te calem em uma sala fechada e tudo continue igual, interrompeu Saivan. Ou talvez não. A questão é, se for tentar, não pode ir sozinha. Ela pensou em Amires, em Jeren, no menino que tossia todas as noites na senzala. A ideia de escapar só para si mesma já não fazia sentido. Quantos podem caber em uma mudança de rota? Perguntou. Saivan sorriu pela primeira vez, um sorriso curto, mas verdadeiro. Depende de quanto caos estamos dispostos a provocar. Naquele fim de tarde, com o mar quebrando lá embaixo, o segredo de Lyra deixou de ser apenas um peso pessoal. Transformou-se em ferramenta. Nascia um plano que misturava listas adulteradas, carros desviados, desaparecimentos calculados e, no centro, a figura improvável de uma princesa que tinha aprendido a chamar de nós, aqueles que o reino inteiro insistia em tratar como braços. Os dias seguintes foram de dissimulação intensa. Lyra continuou a carregar baldes, a esfregar pisos, a dormir na senzala abafada. Amires, sem saber do segredo, notava apenas que a amiga andava mais concentrada, os olhos medindo distâncias, avaliando horários. Jeren, que vinha com a carroça em dias específicos, sentia na pele o clima estranho no solar de Vaurim. Feitores mais tensos, senhores cochichando, visitas constantes de homens de Norvéria. Numa noite de lua alta, Saivan apareceu à porta da senzala sob o pretexto de buscar 2 servos para serviço noturno. Sussurrou o nome de Lyra. Amires a seguiu com o olhar cheio de desconfiança e medo. Cuidado com o que faz longe dos nossos, murmurou. Na sala dos arquivos, um cômodo estreito, repleto de estantes e cheiro de papel velho, Saivan colocou sobre a mesa uma pilha de documentos. Amanhã chegam os enviados oficiais de Norvéria para inspecionar as remessas correspondentes ao Tratado Real, explicou. Entre elas está um grupo grande que partiria daqui, direto para o norte. Se eu alterar esta lista e estas ordens de transporte, apontou para colunas de nomes e destinos, posso mandar pelo menos 50 pessoas para uma rota desviada, rumo ao interior de Calastéria,
onde ainda há fazendas menores que não se submetem tanto ao tratado. Há gente disposta a esconder fugitivos. Lyra passou os dedos sobre os papéis, como se tocasse um mapa vivo. 50 pessoas. Era muito. Era pouco. Era o início. E nós? Perguntou. O que acontece conosco? Eu fico para segurar a aparência dos registros, respondeu Saevan. Você precisa ir com eles. É a única maneira de chegar a Varélia com provas. Ela pensou em Amires, no menino da tosse, em tantos rostos já gravados na mente. Não vou a lugar nenhum sozinha, disse, com firmeza. Esse plano existe por causa do que vi e ouvi aqui, então tem de significar mais do que minha volta ao palácio. Começaram as noites de sussurros. Aos poucos, Lyra revelou partes da verdade a Amires e Geren. Não contou de imediato que era princesa. Apenas disse que tinha acesso a alguém que podia mexer nas listas e que precisava de ajuda para convencer as pessoas a aceitar o risco da fuga. Amires reagiu com fúria primeiro. Arriscar tudo por uma promessa? Por uma rota que pode acabar em lugar pior? Já vi gente se agarrar a boatos de fuga e terminar pendurada no pelourinho. E ficar esperando o quê? Retrucou Geren. Que nossos filhos herdem essa senzala como sobrenome. A discussão se alongou por horas, em voz baixa, entre cama e cama. Alguns servos ouviam e balançavam a cabeça. Outros desviavam o olhar, incapazes de acreditar em qualquer possibilidade de ruptura. No fim, o que convenceu Amires não foi o discurso de esperança, mas um detalhe frio. Há uma coluna nesses papéis, explicou Lyra, mostrando discretamente um dos registros que Saevan permitira que ela levasse de volta por uma noite, em que marcam produtividade e condição física. Gente doente, muito velha ou muito fraca é descartada da rota principal. Ou seja, quando não servimos mais para o trabalho, não servimos mais para nada. Amires olhou para as mãos trêmulas, para as cicatrizes antigas. Então é isso. Ou morre devagar aqui, ou morre tentando outro lugar. Murmurou. Eu escolho o segundo. A notícia de uma possível fuga começou a circular como brasa em palha seca. Não abertamente, nunca em grupos grandes, sempre em frases incompletas, olhares trocados, pequenos gestos combinados. A prova coletiva que se aproximava não era apenas a coragem de enfrentar soldados ou fugir. Era, sobretudo, a coragem de acreditar que podiam, juntos, fazer algo mais do que sobreviver ao dia seguinte. Na manhã da inspeção Norvéria, o pátio do solar fervilhava, carros alinhados, soldados verificando correntes, a senhora Valene com seu vestido cinza impecável e expressão de orgulho. Ao lado dela, um emissário de Norvéria exibindo um documento pesado com selos de cera. Lyra sentiu o estômago virar quando reconheceu, num deles, o brasão de sua própria família. Em nome de Calastéria e Norvéria, certificamos... A voz do emissário ecoava, mas ela já não ouvia as palavras. Viu de longe Geren perto das carroças, Amires misturada à fileira de servos que seriam remetidos. Viu Saevan, à sombra de uma coluna, segurando uma pasta de couro com as listas alteradas. O plano era simples e perigoso. No momento em que as carroças deixassem o portão principal, já com as assinaturas de inspeção, tomariam uma rota secundária que Geren conhecia, em vez da estrada oficial. A ausência seria encoberta por registros adulterados, que demorariam dias para serem verificados na capital. Tempo suficiente, esperavam, para sumir no interior. Mas planos raramente sobrevivem intactos ao primeiro encontro com o poder. Um dos soldados norvérios, mais atento, pediu para verificar uma das listas diretamente na pasta de Saevan. O escrivão sentiu o suor escorrer pelas costas. Os olhos de Lyra, à distância, encontraram os dele. Algum problema, Sr. Hull? A voz de Valene cortou o ar. Naquele instante, a prova coletiva tomou forma. Se Saevan vacilasse, tudo desmoronaria. Se insistisse, poderia ser descoberto e morto em poucos minutos. Ele respirou fundo e estendeu a pasta, calculando mentalmente quantas colunas poderia justificar como erro de cópia, antes que percebessem o padrão. Antes que o soldado pudesse abrir o primeiro documento, um grito rasgou o pátio. Vinha da ala dos barracões. Fogo! Alguém, num gesto extremo e desesperado, incendiara uma pilha de fardos secos. Em segundos, a fumaça densa começou a subir, espalhando pânico.
Lyra soube na hora que aquilo não fazia parte do plano, mas o caos era uma oportunidade. Enquanto os soldados corriam em direção ao fogo, Valene gritava ordens e a organização do pátio se desmanchava. Jaren fez um gesto imperceptível com a cabeça. As rédeas foram puxadas. A primeira carroça começou a se mover lentamente, como se apenas estivesse sendo tirada do caminho. Agora, sussurrou Saevan, empurrando discretamente Lyra em direção ao veículo. Não há segunda chance. Ela subiu na carroça já em movimento, puxando Amyris pela mão. Outros servos, vendo a brecha, se amontoaram como podiam. O chiado das rodas sobre a pedra misturava-se ao estalar do fogo e aos gritos confusos de "parem aquela carroça". No portão principal, 2 guardas tentaram barrar a saída, mas Jaren gritou algo sobre tirar os servos do risco do fogo, apontando para a fumaça que se espalhava. Por um momento, a hesitação abriu espaço suficiente. A carroça atravessou o arco de pedra. Outra veio logo atrás, conduzida por um rapaz que imitava o gesto de Jaren, mãos trêmulas nas rédeas. Quando finalmente perceberam que não se tratava apenas de um desvio de segurança, já estavam na estrada de terra. Flechas foram disparadas. Uma cravou-se na lateral da carroça, arrancando um grito de alguém. Jaren virou pela trilha estreita entre arbustos que levaria, se tudo desse certo, a uma estrada menos vigiada. Foi então que Lyra tomou a decisão que mudaria tudo. Ao olhar para trás, viu, ao longe, soldados arrastando Saevan pelo pátio, pasta de documentos espalhada no chão. O escrivão tinha sido o preço imediato do caos. Se ela seguisse adiante, poderia chegar a Varélia com pelo menos parte da verdade, mas deixaria para trás aquele que transformara seu segredo em plano. "Para!" A palavra saiu seca. "Está louca?" gritou Jaren. "Se eu parar agora, não arranco mais. Então me deixa descer", disse ela já se levantando. "Alguém precisa enfrentar isso de dentro." Amyris a segurou pelo braço. "Se descer, morre. Igual a nós morreríamos se tivéssemos ficado." Lyra inspirou fundo, sentindo pela primeira vez o peso completo do que significava ser, ao mesmo tempo, uma dentre eles e algo diferente. Se ela se revelasse como princesa naquele momento, talvez pudesse negociar a vida de alguns. Talvez fosse morta ali mesmo. Mas continuar escondida significaria aceitar que Saevan e outros pagassem com sangue por um plano que ela liderara. O mundo parecia comprimido ao redor do som das rodas, dos gritos ao longe, do coração batendo no peito. Finalmente, ela falou: "Sou a única aqui cujo nome pesa mais do que uma corrente. Se continuar calando, não mereço nenhum dos dois lados." Puxou o lenço da cabeça, deixando o cabelo curto à mostra, e saltou da carroça em movimento, rolando na poeira. Atrás, ouviu os protestos desesperados de Amyris, o xingamento rouco de Jaren, que ainda assim seguiu adiante com a carga humana que agora dependia dele. Lyra correu de volta em direção ao solar, ignorando a dor nas pernas. Enfrentaria o pátio, os soldados Valene, o brasão duplo de Calastéria e Norvéria nos pergaminhos. A prova coletiva tinha chegado ao ápice. Não era mais apenas uma fuga em grupo, mas um confronto direto entre o rosto invisível dos servos e o rosto oficial da realeza. Ela escolhera pôr o próprio nome no fogo. O retorno de Lyra ao pátio foi como a entrada de um erro vivo no coração do sistema. Coberta de poeira, respirando com dificuldade, ela avançou até o círculo de soldados que cercava Saevan. Valene, com o vestido chamuscado nas bordas, girou o rosto indignado para aquela figura que parecia, à primeira vista, apenas mais uma serva em desespero. "Tire essa mulher daqui", mandou sem paciência. Lyra ergueu a voz com uma firmeza que não usava desde o palácio. "Toquem em mim e responderão diante do rei Avelmar III." O silêncio que se seguiu foi estranho, pesado. Alguns soldados riram achando que era bravata. Outros, porém, olharam com mais atenção. O timbre da voz, a postura, a escolha das palavras, nada combinava com a posição de uma serva. Saevan, ainda de joelhos, a encarava como se visse uma aparição muito concreta. "E quem pensa que é?" Valene perguntou irritada. Lyra estendeu a mão, mostrando o anel que Saevan havia devolvido na varanda dias antes. O brasão de Calastéria brilhou, inconfundível, à luz trêmula da fumaça. "Eu sou Elira de Calastéria, filha do rei que assina os tratados que enriquecem esta casa", declarou.
E acabei de ver com meus próprios olhos o que esses tratados compram. As palavras correram pelo pátio como um vento súbito. Alguns servos, ainda lutando contra o fogo, se viraram espantados. Os soldados norvérios se entreolharam, percebendo de repente o tamanho do problema. Se aquilo fosse verdade, qualquer ato contra ela poderia se transformar em crise entre reinos. Se fosse mentira, ainda assim exigiria cautela até ser desmentido. Valene por um instante perdeu a cor. Depois recuperou o verniz de autoridade. Isso é impossível. A princesa sumiu há semanas. Não reapareceria assim, suja e misturada a servos. Justamente, retrucou Lyra, porque queria saber o que escondiam de mim. Sei dos registros que ligam esta casa à Norvéria, dos corpos vendidos sob o nome de Parceria Real. Sei que minha mão foi prometida em casamento para selar essa aliança. E agora que vi como ela é cumprida, digo diante de todos, se eu tiver de voltar a Varélia, não voltarei em silêncio. Alguns soldados recuaram meio passo. O emissário norvério, até então calado, aproximou-se devagar. Se for realmente quem diz ser, Vossa Alteza. A expressão dele misturava respeito forçado e cálculo político. Então essa conversa já saiu do âmbito de um engenho de província. Então levem-me a Varélia, respondeu. Mas ele vem comigo, apontou para Saevan. E levaremos também os registros que o ligam a este lugar. Não houve generosidade da parte de Valene, apenas cálculo. Ao permitir que a suposta princesa partisse com um escrivão e uma pasta de documentos, apostava que, no pior dos cenários, convenceria o rei de que se tratara de um engano, de manipulação, de histeria. No fundo, acreditava que o poder sempre se protegeria primeiro. A viagem de volta à capital foi tensa. Guardas dos dois reinos os escoltavam. Lyra, agora limpa e com um vestido simples, mas digno, parecia suspensa entre dois mundos. Saevan, ao seu lado, segurava a pasta como se fosse escudo. Em cada parada, em cada estrada, ela olhava para o horizonte, imaginando Jeren, Amyris e os outros fugindo por trilhas que talvez nunca mais cruzasse. Quando entrou novamente no salão do trono, semanas depois de ter saído pela porta lateral como anônima, sentiu que carregava outros pés além dos seus. Lembrava-se do menino que tossia, dos olhos fundos de Amyris, das mãos calejadas que levantavam sacos de grãos. O pai, Avelmar, envelhecera há alguns anos naquelas semanas. O desaparecimento da filha e a pressão internacional o desgastaram. Elira, foi tudo o que conseguiu dizer ao vê-la. Naquele encontro houve lágrimas, acusações, explicações truncadas. Mas, acima de tudo, houve documentos. Saevan abriu a pasta diante do Conselho Real, mostrando listas, selos, assinaturas que comprovavam o que Lyra dizia. A parceria com Norvéria ia muito além do discurso oficial. Usava o casamento dela como verniz para um sistema de escravidão ampliado, cuidadosa e cinicamente administrado. O escândalo foi irrefreável. Nobres protestaram, donos de engenho procuraram relativizar, conselheiros falaram em exageros. Mas, pela primeira vez, os rostos até então invisíveis ganharam voz através da figura de alguém que o reino não podia simplesmente mandar calar. Lyra insistiu em uma condição para retomar seu lugar na corte: o fim gradual, mas concreto, da servidão compulsória, começando pelas províncias mais exploradas. O casamento com Hadron foi oficialmente cancelado por motivos de saúde que ninguém acreditou. Norvéria rosnou ameaças, mas também temia o impacto internacional de ser vista como nação de mercadores de gente. As mudanças vieram lentas, mais lentas do que ela desejava, mais rápidas do que muitos julgavam possível. Leis foram revistas, algumas rotas de comércio proibidas, castigos públicos limitados. Não era o fim de todas as correntes, mas era o primeiro golpe sério nelas. Anos depois, quando ninguém mais a chamava de Elira apenas por título, mas também por história, Lyra mantinha um hábito que espantava alguns cortesãos. Descia com frequência aos bairros pobres de Varélia, visitando casas de gente que nunca teria pisado no palácio. Ao seu redor formara um pequeno conselho extraoficial, composto não só de nobres progressistas, mas também de antigos servos libertos. Entre eles, Amyris, que sobrevivera à fuga e, pela mão de Jeren, encontrara abrigo num vilarejo distante, até que as novas leis permitissem que viessem à capital sem medo.
Saivan, agora funcionário de um recém-criado Ofício de Registros Humanos, dedicava-se a reverter parte do que escrevera no passado, transformando listas de propriedade em listas de nomes restituídos. Ele costumava brincar que, depois de anos numerando corpos, estava aprendendo a registrar histórias. O legado de Lyra não era o de uma santa, nem o de uma salvadora. Não acabara sozinha com a injustiça, nem redimira de uma vez o reino de Calastéria. Mas ao escolher se fazer passar por escrava para fugir de um casamento forçado, ela reescrevera o sentido de seu lugar no mundo. Em vez de apenas ser o rosto estampado em moedas e acordos, tornara-se a voz incômoda que lembrava, a cada nova lei, que por trás de cada cifra havia alguém que um dia aprendera a chamar de nó.